Hoje vamos aprender a fazer esse delicioso empadão de frango com palmito, com a massa crocante e o recheio super cremoso. É de comer rezando. Bora lá fazer? Só lembrando que a lista dos ingredientes para a base do frango estão na descrição do vídeo. Primeiro, coloquei o frango em um bowl para temperá-lo. Coloquei o tempero pronto sem pimenta. Adicionei o alho amassadinho. O tempero pega marido, o lemon pepper, a pimenta do reino e o vinagre. Passei o tempero por toda a superfície do frango e deixei repousar por 10 minutinhos. Na panela de pressão, coloquei o azeite de oliva e adicionei o frango assim que o azeite esquentou um pouco. Quando selou de um lado, virei para selar do outro lado também. Em seguida, adicionei a cebola, o salsão, a cenoura e a folha de louro. Coloquei a pimenta dedo de moça e deixei refogar por alguns minutinhos. Coloquei água quente no bowl onde foi temperado o frango para aproveitar todo esse temperinho e despejei no frango. Completei com água quente até cobrir o frango. Tampei a panela e depois que pegou pressão, deixei por 20 minutos no fogo. Depois, retirei o frango, coloquei no bowl da batedeira e coei o caldo, deixando ele reservado. Desfiei o frango com auxílio da batedeira, mas você pode desfiar como achar melhor. Reservei o frango desfiado. A lista completa dos ingredientes para o recheio de frango com palmito cremoso está na descrição do vídeo. Em uma panela, coloquei o azeite de oliva. Adicionei a cebola picadinha. Refoguei até a cebola murchar. Então, entrei com o alho. Deixei o alho refogar até começar a dourar. Adicionei os tomates. E refoguei até começarem a desmanchar. Adicionei a farinha de trigo. Refoguei por um minutinho até retirar o sabor da farinha. Daí entrei com o frango desfiado. Adicionei a páprica doce. Conforme foi pegando no fundo da panela, fui fazendo pinga e frita com o caldo do cozimento do frango. Adicionei a pimenta do reino. E quando já estava refogadinho, coloquei o restante do caldo de galinha. Adicionei o palmito
as azeitonas. Só então provei o sal, porque as azeitonas e o palmito já têm sal. Precisei adicionar um pouquinho do sal. Então, entrei com o requeijão cremoso. Veja que ficou super cremoso e não fica com líquido solto por causa da farinha de trigo. Desliguei o fogo e adicionei a salsinha e a cebolinha. Veja como ficou lindo o nosso recheio e o sabor nem se fala. Daí é preciso reservar até esfriar. Eu fiz de véspera e deixei na geladeira. A lista completa dos ingredientes para a massa do empadão estão na descrição do vídeo. Primeiro, eu adicionei na farinha o fermento e o sal e misturei muito bem. Deixei reservado para utilizar depois. No bol da batedeira, coloquei a margarina. Eu fiz com a margarina Doriana, que tem 80% de lipídios, e adicionei o açúcar também. Bati por aproximadamente 5 minutos. Você vai ver que vai ficar branquinha a massa e vai dobrar de volume. Daí fui adicionando o ovo aos poucos. Colocava um fiozinho do ovo, batia, mais um fiozinho, batia, e assim até finalizar essa etapa. Fiz da mesma forma com creme de leite. Fui adicionando fiozinhos e batendo aos poucos. Ficou desta forma. Em seguida, adicionei a misturinha da farinha de trigo. Iniciei mexendo delicadamente com a colher e depois passei com a ponta dos dedos, sem sovar, só para incorporar todos os ingredientes. A massa ficou assim, ela dá liga, mas fica quebradiça. Enrolei no plástico e levei à geladeira por aproximadamente 30 minutos. A lista completa dos ingredientes para a montagem estão na descrição do vídeo. Para dispor a massa na forma, existem duas maneiras. Ir abrindo na palma da mão e colocando no fundo da forma, ou colocar vários pedacinhos da massa e ir espalhando e dando consistência com as mãos. Depois que cobri toda a forma, alisei com o auxílio das costas de uma colher. Adicionei o recheio, mas sem apertar, compactando. Deixei bem soltinho. Cobri com o queijo mussarela. Daí coloquei a massa entre um plástico e fui abrindo com um rolo de abrir massa. Em seguida, fui colocando em cima da mussarela essas plaquinhas que ia abrindo com um rolo. Depois que cobri todo o empadão, fui apertando as laterais
para vedar bem e não sair o recheio para fora. Com as sobras da massa, abri no plástico e cortei com cortador no formato do personagem Mickey Mouse para decorar. Pincelei a gema por toda a superfície do empadão. Levei ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 45 minutos. Ficou douradinho e crocante, super cremoso e delicioso. Eu fosse você, faria logo para surpreender sua família. Gostou desse conteúdo e quer contribuir com o crescimento do canal? Se inscreva, curta, compartilhe e ative o sininho para não perder nenhum vídeo.